Nós podemos pensar em 4 comparações para analisarmos de forma franca, sincera, como está a nossa vida espiritual. Essas 4 comparações, elas são retiradas da própria Bíblia, da Palavra de Deus. A primeira comparação, em Gênesis capítulo 1, verso 31, mostra que o Senhor Deus olhou para tudo o que Ele tinha criado e viu que era muito bom. Mas no mesmo livro do Gênesis, capítulo 3, verso 4, a palavra fala que Satanás enganou a Eva. E Satanás enganou a Eva por meio de uma meia-verdade. Eva disse para Satanás: Deus disse que se comer dessa fruta, eu morrerei. E Satanás disse: pode comer, porque essa fruta é boa para o paladar, apetitosa, bonita, atraente. E se você comer dessa fruta, você não vai morrer. Eva então resolveu comer da fruta. E de fato, ela não morreu. Não morreu na hora. Mas ela permitiu a entrada da morte para sua própria descendência e também para ela mesma. Primeira comparação. Ou estamos na ordem que Deus criou, ou estamos no caos que Satanás instalou no mundo através de meias verdades. A ilusão nas nossas vidas, ela nos remete ao caos. A segunda comparação que eu quero ver com você está no livro de João, capítulo 4, verso 23, quando o Senhor Jesus conversa com a mulher samaritana e Ele diz para ela que Deus procura verdadeiros adoradores. No entanto, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, ele se coloca na posição de principal dos pecadores. A segunda comparação que podemos fazer: eu estou mais para o principal dos pecadores, porque eu conheço a palavra, mas mesmo assim eu insisto em viver como se essa palavra não tivesse efeito na minha vida, como se não fosse haver um julgamento, como se Cristo não voltaria. Ou eu vivo e procuro viver como um verdadeiro adorador, aquele que adora Deus em espírito e em verdade, não somente em momentos de culto, mas adora a Deus com a sua própria vida, com as suas atitudes, com as suas palavras temperadas com sal, palavras que edificam. Esta é a segunda comparação. Estou vivendo como um verdadeiro adorador, ou estou mais para o principal dos pecadores? A terceira comparação que quero fazer com você está no livro de Marcos, capítulo 14, verso 51. É visto ali um jovem vestido apenas com um lençol. Ele está vestido apenas com um lençol. Enquanto as pessoas vão prender o Senhor Jesus, lançam mão dele e ele foge e o lençol fica na mão daquela pessoa. No entanto, em Efésios capítulo 6, fala da armadura de Deus. A terceira comparação: nós estamos vestidos espiritualmente com a armadura de Deus, que nos faz vencer o mundo, vencer o maligno e andarmos como mais do que vencedores? Ou estamos espiritualmente vestidos de maneira displicente, como aquele jovem que se vestia apenas com um lençol e em momento de adversidade ficou nu diante de todos? E a quarta comparação que eu quero fazer com você neste momento está no livro de Romanos, capítulo 7, verso 19. O apóstolo Paulo ele fala: o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. No entanto, o mesmo apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, de 6 a 8, ele diz assim: olha, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Muitos de nós se auto-justificam em que Paulo falou na carta aos Romanos: o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se esquece que o próprio apóstolo Paulo, mais para frente, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando Paulo disse que ele não conseguia fazer o bem que queria, mas o mal que não queria, foi no ano 58. No ano 64, ele completou a carreira, guardou a fé. Ele disse isso: nós não podemos ficar parados. A quarta e última comparação: estamos parados ou estamos evoluindo na nossa vida espiritual?
Pense nisso.